Agradecemos a Deus por mais um dia, por tudo que recebemos nele. Agradecemos a Deus por cada um de vocês que aqui está, neste culto de louvor ao nosso Deus. Agradecemos a presença do nosso irmão Jorge Luiz. Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. A Angélica estará trazendo uma palavra ao nosso coração. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes da gente começar, vamos fazer só mais uma oração. Feche seus olhos. Peça que o Espírito Santo de Deus direcione a minha vida, as minhas palavras. Que o que eu disser aqui esteja alinhado com a vontade do Senhor. Adore a esse Deus que é maravilhoso. Se você ainda não teve a oportunidade de se arrepender hoje, se arrependa também. Faça a sua oração. Amém, Senhor. Amém. Quem esteve aqui domingo e ouviu a palavra do pastor Anísio sobre silêncio, a palavra falou muito comigo, assim, eu fiquei muito impactada com ela. E fui embora refletindo mesmo, né, sobre as muitas oportunidades que Jesus teve de falar e ele preferiu se calar, né? E o silêncio fala muito também. Talvez a não necessidade dele de se justificar, né? Porque ele já sabia que ele já era justificado, né? E que já estava tudo pronto. Mas teve uma parte daquela palavra que foi um versículo especial que está lá em Provérbios, e eu não lembro a referência, mas eu gravei o versículo que dizia assim, que o homem que é precipitado em falar, há mais esperança para o tolo do que para ele. E o homem que é precipitado em falar é o homem que não ouve, né? Que não está pronto a ouvir. É quando você vai falar com alguém e você nem terminou ainda e a pessoa já está com a resposta pronta para te dar. E aí eu fiquei refletindo o quanto nós estamos ruins para ouvir. O quanto nós estamos precisando ficar em silêncio, como nós aprendemos no domingo, e o quanto nós estamos ruins para ouvir. A gente senta para conversar com alguém e a gente se levanta e daqui uma hora a gente nem sequer se lembra o que aquela pessoa falou porque a gente não estava prestando atenção. Ou porque são muitos distratores à nossa volta, né? Tem muito ruído ao nosso redor e aí a gente não está ouvindo. E aí, se a gente não está ouvindo o nosso amigo que está na nossa frente falando com voz audível, imagine só se nós estamos ouvindo a voz de Deus. E isso, eu comecei a pensar assim, endoidecidamente, né, sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre ouvir, e não é me ouvir, é ouvir realmente a voz do Senhor, porque Deus fala, e Ele fala em todo o tempo. Mas antes de eu começar, na segunda-feira da semana passada, eu dei entrevista em uma rádio aqui em Rio Preto, às 14h. E na sexta-feira, às 17h, eu também dei entrevista em uma outra rádio. Alguém aqui me ouviu falar na rádio? Não, Juninho. Pelo menos você, eu pensava que tivesse ouvido. Para que
vocês precisassem me ouvir falar na rádio, vocês precisavam fazer o quê? Ligar o rádio, sintonizar na frequência, ajustar o volume e estar sintonizado na hora que eu estava falando. Simples assim. E vocês tinham também que estar atentos para poder entender ali o que eu ia dizer. O fato de vocês não terem ouvido eu falar na rádio significa que eu não falei? Não. Só significa que vocês não tiveram oportunidade de ouvir, certo? E como é que vocês saberiam que eu falaria na rádio na segunda às 14h e na sexta às 17h? Só se vocês tivessem um contato próximo comigo. Senão, de forma nenhuma, vocês ficariam sabendo que naquele dia e naquela hora eu estaria falando naquelas duas rádios diferentes. Mas voltando lá na palavra, a gente tem uma ideia de que Deus só falava no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, volta e meia ele falava, né? Chamava um profeta, ele mandava um recado. Mas na verdade Deus fala o tempo todo. E talvez a gente não está ouvindo porque nós não estamos sabendo em qual rádio ele está falando naquele momento. Não estamos com a frequência ali sintonizada. E ouvir Deus falar não é tão difícil, mas é um exercício desafiador, que requer alguns passos para que a gente chegue lá. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro, para que a gente ouça a voz de Deus, a gente precisa estar com o nosso compromisso agendado com Ele. Tem um lugar, eu acho que tem vários lugares que a gente pode ouvir a voz de Deus. A gente pode ouvir a voz de Deus através de uma palavra, de um pregador, de um amigo que te traz uma palavra, às vezes, de conforto. Mas, de um modo especial, eu acho que o lugar que a gente está mais propenso a ouvir a voz de Deus é realmente no compromisso que a gente marca com Ele todos os dias, que é o nosso momento com Ele. Nesse horário marcado, agendado na nossa agenda, que é quando a gente entra no nosso quarto e fecha a nossa porta. E ali é uma boa oportunidade, né, para a gente poder conseguir ouvir de Deus. A gente está péssimo para ouvir, isso já está claro, né? A gente não está ouvindo nem as pessoas que estão ali ao nosso redor. Vocês já viveram a experiência de alguém te falar assim: eu já te falei isso? E você fala assim: não falou. E tem horas que eu fico pensando: será se eu tô doida? Ou será que é o Cícero que tá? Porque ele fala assim: mas eu te contei. Eu falo: jura? Então, que a gente já tá ruim para escutar os nossos pares aqui, já tá claro, né? Então, se a gente tá bom de escutar Deus, aí é vocês que vão me dizer, porque eu não tô boa também não. E aí, é necessário que a gente vá para esse encontro com o Senhor, esse encontro que está agendado, que é um compromisso na nossa agenda, e se Ele não está lá, Ele precisa estar. E Ele deve ser o último que você desmarque, não o primeiro, porque em geral Ele é o primeiro que você desmarca, né? Ali a hora que apertou alguma coisa, o horário deu uma tumultuada, você fala assim: depois eu faço essa parte, vamos correr aqui com o restante e já a gente volta. Mas, buscando ali a instrução do ouvir, né? Quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta, é ali que começa. E aí, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente não sabe muito bem como se comportar nesse lugar. E aí eu criei, depois de muito tempo, sem saber me comportar nesse lugar, eu fiz uma estrutura para que eu fizesse esse momento acontecer. E aí eu pensei uma boa oportunidade para mim compartilhar com os meus irmãos a forma como eu encontrei de fazer esse lugar ser efetivo. Porque quando eu chegava para orar, era tudo muito aleatório, meio solto as coisas, e eu ficava pensando, parece que
o negócio não estava andando. Não tem outra forma da gente conseguir ouvir a voz de Deus sem estar com esse compromisso agendado, funcionando de forma consistente, diariamente, todos os dias. Então, se alguém não está com esse compromisso agendado, amanhã, quinta-feira, é o seu primeiro compromisso. Então, já agenda aí. Você entrar no teu quarto, você fechar a tua porta, eu vou dar quatro dicas aqui do que a gente pode fazer que pode ser muito eficiente para que a gente comece realmente a ouvir a voz do Senhor. E a primeira dela é arrependimento. A gente precisa ser exageradamente honestos conosco, com a gente mesmo, para reconhecer todas as nossas falhas e transgressões. Tudo que a gente... Não, isso aqui nem é pecado. Pensa bem. Examine-se a si mesmo, né? Mas seja muito honesto com você nesse momento ali. Entra na presença do Senhor e confesse os seus pecados. Eu confesso os meus pecados. E tem horas que eu acho que eu já falei tudo e Deus, eu falo, Senhor, se eu esqueci de alguma coisa, e tem. Sempre tem alguma coisinha ali que eu preciso me arrepender. Quando você se arrepende, é como se você tivesse a consciência daquilo que está acontecendo e falasse assim, meu Deus. Você olha para si e fala assim, isso não está certo, isso não está legal, isso precisa ser mudado. E eu queria ler com vocês lá em Gálatas 5,17. Coloquei meus textos aqui, que acho que vai me ajudar um pouco. Gálatas 5,17 diz assim. Todo mundo conseguiu achar? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que esse texto quer dizer é que um e o outro é água e óleo. Eles não se misturam, eles estão sempre num confronto ali, um com o outro. Então, o espírito cobiça a carne cobiça o espírito, e eles acabam nesse conflito aí, não deixando a gente faça o que quer. Quantas vezes a gente já pecou e falou, não queria ter feito isso. No fundo, o nosso espírito não quer fazer, mas a nossa carne faz. É como se nós estivéssemos operando dentro de nós duas naturezas. Uma natureza caída, que a Bíblia chama ela de o velho homem, né? E uma natureza que é vivificada, vida por Deus. E elas duelam brutalmente o tempo todo, né? Para saber ali quem vai dominar as nossas vidas, se carne ou espírito. Então, arrepender-se, entrar nesse lugar e se arrepender, é necessário todos os dias. Porque só da gente pensar que não peca, a gente já pecou. Só da gente achar que a gente está isento disso, né? Então, nós somos muito falhos com tudo isso. E esse arrependimento é muito necessário para que essa consciência das nossas transgressões venha para a nossa vida. Para que a gente comece um momento de quebrantamento ali no nosso compromisso. A gente está lá no nosso compromisso. E o primeiro passo de arrependimento, ele é muito válido. O Salmo 51, do 1 ao 4, é um salmo de Davi. Esse é o salmo, logo que Davi cai em si, que ele comete o pecado com Batseba. E ele reconhece a Deus o seu pecado e ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, chegar nesse lugar e realmente se arrepender é necessário para que a gente adentre na presença do Senhor ali, para um próximo nível, que é um nível mesmo de oração, de petição, né?
E aí, Angélica, eu vou orar, eu tenho tantas coisas para me orar, eu vou orar porque ore por tudo que está no teu coração, esse é o momento. Sejam eles pelos teus alvos pessoais, pela tua família, pelas angústias que passam no seu coração, pelas suas ansiedades, né? Pelas nossas ansiedades, né? Pelas nossas aflições. Esse é o momento de apresentar tudo para Deus. E esse é o lugar. Porque às vezes a gente acaba apresentando tudo isso para um monte de gente e não leva isso para aquele momento que é o momento mais correto para que isso aconteça, né? Tem um texto lá em Filipenses 4:6 que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A própria Bíblia já nos diz que primeiro que a gente não sabe orar como convém, né? E depois ela reforça, pode pedir, apresente para Deus o que está aí dentro do seu coração. Mas se eu pudesse dar uma dica pessoal, eu diria assim: não gaste muito tempo nessa parte não, porque Deus, Ele sabe bem do que seus filhos precisam. Não é necessário que a gente lembre Ele o que Ele tem que fazer por nós. O que não significa que não precisamos falar. Até a própria Bíblia diz, pode pedir. Fale, né? Entregue para Deus aí as suas súplicas, as suas orações. Mas por que eu quero dizer? É uma dica pessoal, tá? Para não gastar muito tempo com isso. Porque Ele já sabe. Exatamente. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Imagine o Pai que está nos céus. Eu consigo observar isso muito claramente lá em casa, quando o Cícero chega. E as meninas voam em cima dele praticamente. E a Betina nem fala. E ela não precisa lembrar ele de nenhuma necessidade que ela tem. Eu nem vou falar da Alice, que sabe falar exatamente o que ela quer. Mas eu vou falar da Betina, que não sabe falar uma palavra ainda. Ela não precisa lembrar ele que ela precisa de fraldas, que o leite dela está acabando, que o tênis dela está apertado. Ele já sabe. Ele sabe cuidar dela, porque ele é o pai dela. E ele cheio de falhas. Imagine o nosso pai que está nos céus, né? O próprio Jesus diz lá em Mateus 6:8 que o Pai já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo que a gente peça. Então, como eu disse, a gente precisa sim viver essa etapa lá no nosso momento, no nosso compromisso, né? Logo após o arrependimento, porque quando a gente fala tudo, a gente lança sobre o Senhor aquilo que está dentro da gente, né? Que está ali nos angustiando, nos inquietando, né? E é como se a gente lançasse sobre Ele, que Ele já nos garantiu que é ali o lugar correto de se fazer isso, né? E aí a gente começa a entrar num outro nível, um nível que você já começou ali a descansar um pouquinho nisso que está acontecendo. O nosso terceiro ponto aí, que é muito, muito importante, é o ponto de arrependeu, orou, entregou ali para o Senhor as suas angústias. Adore. Adore o Senhor nesse lugar que é só seu e dele ali, nesse lugar, nesse momento que vocês marcaram juntos, né? Esse é o momento que a gente se lança nos braços do Senhor. Totalmente. Todo mundo já foi na praia, assim, já teve a oportunidade de entrar no mar e já foi até um ponto do mar onde os seus pés já não tocam mais o chão e você fica totalmente rendido ao balanço do mar? É mais ou menos essa sensação de que você se lança de fato nos braços do Senhor. Mas, Angélica, nessa hora eu falo o que para o Senhor? Peça ao Espírito Santo que te direcione. Eu acho que a adoração mais genuína é aquela que é direcionada pelo Espírito mesmo. Diga a Ele palavras de amor. Contemple a beleza, né, da santidade dele.
A palavra de Deus também diz que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então há liberdade para que você pergunte para Ele como o adorar, como convém. Voltando lá no exemplo do Cícero com as meninas, como elas não precisam lembrar Ele, né, do que elas precisam, sabe o que elas fazem com Ele? Vocês tinham que ver essa cena. A Betina senta de barriga com barriga assim, e ela fica olhando para Ele por 40 minutos, 1 hora, e ela passa a mão assim no rosto dele. E ela conhece cada pedacinho dele, e a hora que ela olhou, ela encosta nele, depois ela se levanta e ela contempla de novo, e ela encosta nele de novo. E aquele momento ali é infinito para ela. Ela pode ficar ali, é o momento que ela fica mais em paz. E é nesse momento que, quando eu vejo aquilo, eu penso, é isso, contemplar a presença, perceber cada detalhe do nosso Deus, né? A beleza da santidade dele. Tem um texto lá em Salmo 29:2 que diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Às vezes a gente chega lá e só fala assim: Senhor, estou precisando disso, levanta. Dá a Ele a glória que o nome dEle merece. Cante uma canção nova para Ele. Diga a Ele o quanto Ele é precioso. Esse é o momento que vocês podem gastar muito tempo. Um outro ponto também que pode nos ajudar muito aí nessa estrutura para a gente chegar lá e ouvir a voz de Deus. Estamos quase chegando lá, hein? Já arrependemos, já oramos, já adoramos. Leia a Bíblia. Nesse lugar, depois de já ter feito tudo isso, leia a palavra do Senhor. Tem um texto lá em 2 Timóteo que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a única forma da gente estar apto e totalmente preparado para a boa obra é lendo a palavra de Deus, que repreende, né? Porque aqui está claro nesse texto, né? Que repreende, que dá boas instruções. Mas eu também queria dar uma dica pessoal aqui nesse momento da hora da leitura da Bíblia ali, nesse nosso momento com Deus. Não leia a Bíblia neste momento apenas buscando um conhecimento ou uma instrução. Leia ela a fim de se relacionar com o autor daquela palavra mesmo, que é o próprio Deus. Vocês já pararam para pensar que a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor sentado do teu lado? E você pode fazer perguntas para ele a qualquer momento. Não entendi. Me explica de novo. Acabei de ler aqui, eu não entendi nada. Não estou entendendo, Senhor. O que o Senhor quis dizer com isso daqui? É a hora dele te responder. Não estou dizendo que você não possa ler a Bíblia para adquirir conhecimento, mas nesse momento leia a fim de se relacionar, né, de estreitar ali. Cada leitura da Bíblia é um encontro com Deus. É uma oportunidade de você ter mais um momento ali com Ele, de você bater um papo. Pegue sua Bíblia e Deus se senta do teu lado. O papo começa ali. Já começa ali naquele momento. E você pode perguntar o que quiser. E se você não entender, já teve essa experiência, pastor, de Deus explicar ali naquela hora o texto? Deus está falando nessas horas. Ele sempre fala. E depois de todos esses passos, eu vou dizer o último passo, que talvez possa ser o mais difícil. Quando você estiver lá na presença de Deus, que você já tiver vivido todas essas etapas, aquiete-se. É aí que o bicho pega. É na hora de aquietar. E eu tenho certeza que é esse aquietar-se que poderia nos levar no nível profundo para ouvir, para realmente ouvir. E ali naquele lugar é o lugar mais propício que a gente tem para poder
ouvir a voz de Deus. É nessa hora que a gente consegue sintonizar, mexer a anteninha lá, sintonizar a frequência do rádio para que a gente realmente esteja pronto para ouvir. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Talvez isso só aconteça comigo, mas se acontecer com vocês, me deixem tranquila depois, só para mim saber que eu estou sozinha nessa. Nos meus momentos de oração, ele não tem nada a ver com o dia de Pentecostes. Ele tem muito mais a ver com uma luta épica da minha carne contra o meu espírito. Minha carne cansada, com sono, com pressa, com fome. A minha mente barulhenta. Os meus pensamentos aqui, ó. E aí, é nessa hora que você precisa realmente aprender a se aquietar mesmo. Aquietar os seus pensamentos, sua agitação, para que você tenha a oportunidade de ouvir. É uma voz sutil, a voz de Deus. Porque eu achava assim, não, eu vou começar a orar aqui, é Pentecostes, puro e simples, né? Fumaça e tudo mais. Um dia ou outro, vem uma palavra no meu coração, uma revelação, mas na maioria dos dias é pura disciplina e constância em fazer aquilo todos os dias, repetidamente, lutando contra mim mesma. Lá em Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você realmente consegue se aquietar é porque você já confiou-se em tudo. Tem uma outra tradução que diz assim: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Está lutando para quê? Tem um Deus que luta para você. Aquiete-se. Está precisando só de aquietar. Como eu falei lá no princípio, né, que a sensação que eu tenho é que a gente tem duas naturezas lutando dentro da gente ali o tempo todo, né, uma de carne e uma de espírito. Essas naturezas batalham ali num momento de oração, né, porque você já começa, quem já esteve orando e pensando assim, tem que estender a roupa que está na máquina, o café acabou, o óleo não vai dar para fazer o almoço, aí eu paro, meu Deus do céu, o que é que eu estou pensando, volta, começa a orar de novo. Esse lugar de quietude é o mais difícil de se acessar, eu tenho certeza disso. Mas ele é talvez o mais precioso que a gente vai chegar, né, para realmente conseguir ouvir. E quando eu disse para vocês que o momento de oração ele precisa se tornar um momento de disciplina até que ele se torne um hábito, né, fazer porque ele tem que acontecer todos os dias ali, porque a gente também é mestre em fazer várias coisas que a gente não está afim, no entanto a gente faz. Quem já acordou sem vontade de ir trabalhar? E foi. Quem já teve que comer comidas saudáveis querendo comer um torresmo? Comeu. Quem não quer se exercitar de forma nenhuma, mas vai porque entende que aquilo é necessário. Eu me exercito todos os dias. A hora que o meu relógio desperta às 5 da manhã, eu sento na cama dormindo assim. Aí eu começo a andar dormindo. Eu acordo depois que eu já cheguei lá no banheiro, assim, depois de algum tempo. E eu vou todos os dias. E eu vou querendo ir todos os dias? Não. É a mesma coisa. Então, até que se torne desejoso, né? Ele vai ter que acontecer ali, nem que seja por um momento de disciplina, de horário marcado, para que aquilo comece realmente a acontecer e a gente realmente saiba, comece a ouvir, voltando lá no princípio da nossa palavra, como ouvir a voz de Deus. Eu acho que é impossível sem se arrepender, sem orar, sem ler a Bíblia, sem se aquietar na presença do Senhor. Não tem como isso acontecer. E aí vocês podem estar se perguntando assim: Angélica, mas e quando Deus falar? Como que eu vou saber que é Deus? Tem duas dicas aqui que eu posso dar para vocês saberem. Ela está lá em João 10:27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Agora para mim,
Se o meu telefone tocasse agora aqui de um número desconhecido e quem estivesse lá do outro lado falasse assim, oi, e esse alguém fosse o Cícero, eu saberia que era ele. Com uma palavra monossilábica, 2 letrinhas, eu saberia que era ele. Por quê? Porque eu o conheço. Porque eu passo tempo com ele. É impossível você reconhecer a voz de Deus se você não passa tempo com ele. É uma voz desconhecida mesmo. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte, vocês também podem checar se é a voz de Deus com 2 outros mecanismos aí. Primeiro, Deus não contradiz a sua palavra. Ele nunca vai falar alguma coisa para você que está contrária à palavra dele. Esse é o primeiro. E o segundo é, Deus muitas vezes contradiz a gente. Se a voz que você escuta de Deus não te confronta, não te alinha com a palavra e não te coloca no lugar certo, na boa, não é Deus que está falando. Às vezes pode ser a sua própria mente, o meu próprio ego, a minha própria autodefesa, só para fingir que está tudo bem. Só para, foi Deus que me falou, eu vou seguir. Então ouvir a voz de Deus é necessário. Mas para que você ouça, primeiro você tem que percorrer um longo caminho. E esse é só a estrutura que eu criei para conseguir chegar lá. Mas pode ter 1 milhão de outros caminhos, mas ele só acontece em um lugar, no teu lugar secreto com Deus. A Angélica, eu oro muito dirigindo, indo para o trabalho, que bom. Isso não isenta da gente ter que estar nesse momento ali de intimidade com Deus. E para terminar, eu queria ler um texto que está lá em Mateus 7. Vou esperar vocês abrirem, 24 ao 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem constrói sua casa na rocha? Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Essa é a forma que eu tenho de sintonizar a minha frequência. Se ela pode ser válida para você, ou se ela não for, peça a Deus, encontre um jeito. Mas não deixe de sintonizar seu radinho, porque Deus fala o tempo todo, de várias formas. E a gente já sabe, porque a gente se lembrou disso lá no princípio dessa mensagem, que a gente está ruim de ouvir. Então nós vamos precisar treinar mais. Peço que essa palavra possa fazer algum sentido na sua vida. Que você nunca se esqueça do quanto Deus é desejoso também por se relacionar com você. Não que Ele precise de se relacionar conosco, muito pelo contrário. Mas Ele quer. E que a gente não perca essas oportunidades. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se coloca de pé, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por tudo que recebemos de instrução, que o Senhor continua nos ensinando, trazendo ao nosso coração a Tua bondade, que esta intimidade, com este amor, possa crescer diariamente em nossas vidas, para que nós possamos nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor. Que a glória do Pai resplandeça sobre cada lar aqui representado, sobre cada família. Que a gente cresça à estatura de um varão perfeito. É o que Te pedimos e Te agradecemos por tudo que recebemos hoje. Te agradecemos.